Vamos falar de home office, uma tendência que já vinha acontecendo e que a pandemia com certeza acelerou esse processo. E dados dizem que o governo já economizou pelo menos R$1 bilhão com o trabalho em casa. E vamos falar a respeito desse assunto com o Dr. João Silvestre Júnior. Ele é médico, professor de Medicina do Trabalho do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. A gente trouxe essa pauta aí sobre a questão da economia, mas a questão agora é o seguinte: trabalhar em casa só tem vantagens? Como é que fica a separação entre o pessoal, a vida familiar, com as obrigações do trabalho? Primeiramente, doutor João Silvestre, é um prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. As coisas podem acabar se misturando? Da pessoa, estou em casa, mas também estou no trabalho. Como é que fica em relação à saúde das pessoas nessa situação? Marcelo, a disponibilidade do teletrabalho, que a gente chama de home office, né? Historicamente foi considerada mais uma recompensa ao trabalhador. Então, você poderia ficar uns dias em casa, trabalhando de casa, porque teria mais conforto, não estaria naquele estresse de pegar o trânsito para ir para o trabalho, teria mais liberdade para escolher o que fazer, enfim. Com a questão da pandemia, isso se tornou uma necessidade. E foi visto, então, que era possível ser oferecido o teletrabalho, home office, para vários trabalhadores que, em um primeiro momento, não teriam esse benefício. Por outro lado, a gente observou também o que é chamado conflito trabalho-casa, que é justamente as pessoas estarem morando no seu trabalho. E isso, do ponto de vista de saúde e segurança, é muito complicado porque as pessoas elas estão ampliando suas jornadas de trabalho. Muitas vezes, por exemplo, com a questão das crianças que estão em casa sem ir para a escola, tendo que administrar as atividades educacionais dos filhos. Então, essa característica da organização do trabalho, ela não é só positiva, é necessário que seja realmente articulado aí acordo sobre produtividade, jornada, para que essas pessoas que estão trabalhando em casa não tenham um estresse maior do que teriam se estivesse, por exemplo, no escritório, né? Só para citar um exemplo aqui, eu gostaria que o senhor comentasse. As empresas são cobradas diante da justiça trabalhista de oferecer condições dignas de trabalho aos seus empregados, né? Uma das preocupações é a questão da ergonomia, uma boa cadeira para evitar para evitar um problema de coluna, etc., né? Em casa, às vezes, a pessoa não tem uma cadeira adequada para ela sentar ali de frente do computador e trabalhar. E às vezes senta na cadeira, que é a cadeira lá da mesa de tomar café, essas coisas e todas. Ou seja, talvez no médio e longo prazo podem surgir questões ligadas à saúde dessa falta, por exemplo, de uma preocupação com a ergonomia quando se faz em casa esse trabalho? Com certeza. Os cuidados de saúde e segurança no trabalho devem ser obrigação das empresas, independentemente do local onde a pessoa esteja fazendo o seu trabalho, né? E a ergonomia, ela não envolve só a questão do mobiliário, que é isso que você comentou, uma cadeira que seja regulada, uma iluminação, por exemplo, mas tem outras questões que passam meio à margem desse processo, como, por exemplo, conexão de internet. A conexão é suficiente para a pessoa fazer o seu trabalho, ou às vezes ele tem uma dificuldade para completar uma tarefa porque tem uma conexão que não é tão adequada. Então, tem outros fatores que influenciam esse processo que devem ser avaliados e, por isso, as empresas, não simplesmente pela economia que está sendo feita, né, em relação a gastos fixos, simplesmente administrar o teletrabalho como opção única para o trabalhador. Além disso, os cuidados de saúde e segurança têm que ser permanentes, mantendo um canal direto com esses trabalhadores para saber se eles têm alguma necessidade justamente de adequação do seu posto de trabalho em casa, mas também em relação a como está os processos de trabalho, que podem ter sido modificados devido a esse teletrabalho, com mais cobrança, porque o chefe não está olhando a pessoa, então tem que confiar que ela esteja realmente produzindo. Então, como esses acordos vão ser feitos, as metas de produtividade, isso também faz parte da ergonomia e que, se não for bem gerenciado, pode causar doença nos trabalhadores.
Bom, uma das preocupações das entidades trabalhistas, sindicatos, por exemplo, com as novas tecnologias que estão gerando aí novas formas de trabalho, é a precarização dessas condições, né? E aí entram, por exemplo, as questões aí dos aplicativos de entrega de comida, e uma série de outras, né? Outras formas bem novas aí de trabalho que estão surgindo. No caso do teletrabalho, a preocupação com a saúde desse trabalhador, com as condições de trabalho, etc., continuam sendo da empresa. Ela tem que garantir essas condições para não haver essa tal precarização de condições. É isso? Exatamente. O vínculo trabalhista, ele deve ser conforme o regramento nacional. Nós temos a consolidação de leis do trabalho, e se houver uma vinculação de trabalho que tenha lá a questão da subordinação, da frequência na prestação de serviço, o pagamento de um salário fixo, tudo isso está dentro do que deve ser a CLT, Carteira de Trabalho Assinada, direitos trabalhistas garantidos. E entre esses direitos, o direito à saúde e segurança no trabalho. E nesse sentido, as equipes de saúde e segurança, elas devem se deslocar até esses novos postos de trabalho. Se é um trabalho, por exemplo, que está sendo realizado, no caso, os empregadores têm que fazer uma investigação de como esse trabalho é realizado para minimizar possíveis impactos que o trabalho possa gerar à saúde desses trabalhadores. A grande discussão da precarização do trabalho é justamente a falta de um reconhecimento que dessa relação trabalhista está dentro dos pressupostos da CLT, fazendo com que muitas vezes os empregadores eles simplesmente se eximem das responsabilidades, porque, por exemplo, o contrato com o trabalhador não é de carteira assinada e, por isso, não se sentem na obrigação de cumprir com os requisitos legais que o contrato de trabalho pela CLT fornece. Daí a importância dos conglomerados de trabalhadores reivindicarem os seus direitos a partir desse reconhecimento de que uma relação de trabalho ela deve ser reconhecida como formal e, sendo formalizada, garantir os direitos a esses trabalhadores. O Walter Lima, também apresentador aqui do programa, tem perguntas para o senhor. Walter. Bom, doutor João, bom dia para o senhor. Quer dizer, hoje quem está em home office, ou seja, trabalhando em casa, quer dizer, aquela expressão da família, estava com saudades de você. Ou seja, a pessoa passou o dia todo trabalhando, quando chega em casa é recepcionado pela família, portanto, com essa frase. Quer dizer, hoje, dificilmente essa frase acontece, como muito bem o senhor pontuou, hoje o trabalhador está morando dentro do seu trabalho. E hoje nós temos aí estatísticas sendo mostradas de um número maior de divórcios, de separações, relações também familiar dentro de casa, ao que parece que também, de acordo com estatísticas, também vem de alguma forma tendo realmente muitos problemas. O senhor citou realmente, como o Marcelo provocou o senhor, né, de forma para saber a saúde física do trabalhador em home office, e o senhor muito bem explicou. E a saúde mental? E essas colocações aqui que foram de alguma forma feitas? Porque no primeiro momento parece que trabalhar em casa é um prêmio. Para muitos não deixa de ser realmente um prêmio, uma forma salutar, mas isso para a pessoa que está devidamente preparada, sendo assistida de perto pelo empregador, coisa que hoje em dia isso pouco, portanto, aí acontece. Mas a minha pergunta objetiva é a seguinte: a saúde física o senhor já citou, aí de que forma isso pode acontecer, mas e a saúde mental do trabalhador diante dessa questão? Como fica, doutor João? Bom dia, Walter. Bom dia. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que contemplar os dois domínios, né, o físico e mental, porque um interfere no outro. Então, todos os estressores que a gente fala, né, são os desgastes provocados pelo trabalho, eles vão ter alguma repercussão na saúde mental também, tá? Essa condição de trabalho em casa permanente, como você citou, tem levado a desgastes nos relacionamentos familiares. Da mesma forma, quando a gente está no trabalho e a gente fica desgastado com um colega, fica chateado com o chefe, até em virtude daquela convivência permanente, em casa acontece o mesmo. Considerando a questão da necessidade de realizar, além do trabalho, as atividades domésticas, né? E incluindo aí, no caso das famílias que têm dependentes, como crianças, idosos, esse desgaste
piora pela a falta de, muitas vezes, equilíbrio na realização dessas tarefas. Mas, enfim, considerando o trabalho, a flexibilidade da organização desse trabalho deve ser negociada com as chefias para evitar essa sobrecarga mental, principalmente. O teletrabalho está sendo feito essencialmente para as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar no computador. É um trabalho que envolve mais a questão do uso da mente, do pensamento, que a gente fala do aspecto cognitivo da tarefa. Então, quando a pessoa está exercendo aquela tarefa em longas jornadas, ela precisa estar ali sempre disponível para o chefe. A cobrança muitas vezes vem desnecessariamente, simplesmente o chefe cobra por cobrar, por não ter confiança que o trabalhador esteja fazendo o seu trabalho. E nesse caldeirão ainda tem as questões ligadas à própria pandemia, né? O medo de adoecer, o medo de alguém da família adoecer, o medo de se contaminar por algum motivo, tenha que sair de casa para fazer um supermercado, o medo de perder o emprego, porque muitas situações a gente sabe, devido às questões econômicas, as empresas têm feito redução e nesse momento de reabertura de alguns setores, existem as pessoas chamadas aí de grupo de risco, que na verdade são aquelas pessoas que têm o maior risco para desenvolver quadros graves, né, da Covid-19, e essas pessoas, a recomendação é que fiquem em casa. Então também essas pessoas que estão em casa, às vezes não queriam ficar em casa, estão pela condição. E tudo isso são estressores que fazem com que a saúde mental da pessoa fique abalada, levando a doenças, não só doenças mentais, como depressão, ansiedade, mas também a gente sabe do aumento de doenças como a pressão alta, os infartos, que seria o ataque cardíaco, o derrame, entre outras doenças. Bom, registrar aqui que o Dr. João Silvestre Júnior, que está conversando com a gente, é médico e professor de Medicina do Trabalho do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Dr. João Silvestre, muito obrigado pela atenção do senhor aqui com o programa Revista Brasil. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Walter. Desejo um bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional e se cuidem, a pandemia não passou.